Olá, tudo bem? Me chamo Hudson Filho, sou professor da disciplina de Geografia e, em decorrência da nova pandemia ocorrida no mundo pelo Covid-19, uma pandemia viral, a CEMED, a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Prefeitura de Altamira, elaborou planos de atividades a partir de videoaulas que serão aplicadas à distância para melhor comodidade e segurança de seus estudantes da rede municipal de ensino. Então, nessa aula de sexto ano, nós iremos desenvolver uma discussão acerca do espaço geográfico e natural e também da paisagem geográfica, ok? Mas antes de eu começar a desenvolver o percurso da aula, eu gostaria de delimitar algumas instruções. No caso, é aconselhável que assistam às aulas com algum aparelho celular ou de captação de imagem, câmera fotográfica próximo, para, se possível, capturar as imagens da tela da televisão enquanto a aula for sendo transpassada, para que vocês não se percam, prestem bastante atenção na aula e possam estar arquivando esses arquivos para depois, se possível, copiar e revisar os conteúdos, ok? Outra indicação que eu tenho para vocês é que também um responsável, um irmão mais velho, pai, mãe, alguém também interaja por estar em casa junto com os estudantes nessa aula para desenvolver discussões acerca do tema, bem como também aplicar uma certa metodologia de disciplina que vai estar orientando os estudantes nos estudos em casa, ok? E fique em casa. Vamos começar por uma discussão sobre o que é ser espaço natural, né? Na localidade onde vocês residem hoje, há um conjunto técnico e tecnológico de objetos distribuídos no espaço, mas que antes não era assim, porque há milhares de anos se viam o quê? Um conjunto de fauna, rios, clima, vegetação, rochas, solo, né? Pouco habitado ou não habitado de forma alguma pelo ser humano. E ali sim se tinha a ideia de espaço natural, ou seja, algo que podemos chamar na literatura geográfica de espaço natural, de natureza natural, para uma conceituação geográfica de que ser esse espaço natural. Aqui a gente tem algumas ilustrações de espaço natural, no caso a ilustração do dorsal de florestas fechadas ombrófilas densas da Amazônia, né? Aqui uma paisagem natural muito igual ao nosso cotidiano, que é a paisagem dos igarapés da Amazônia, e também uma paisagem que foge ao nosso contexto, mas pode ser classificada como natural por não haver essa distribuição de objetos técnicos e tecnológicos, que é a Antártica. O espaço geográfico, ele advém logo de uma sobreposição de objetos técnicos desenvolvido pela sociedade, cuja a utilização vem o quê? Da modificação do espaço natural. Então, se a gente pega, para o nosso exemplo, o contexto brasileiro, antes da invasão dos portugueses no nosso território, a gente pensa o seguinte: várias áreas já eram habitadas com economias e com culturas e políticas estabelecidas a partir dos povos indígenas que já viviam aqui nessas terras. Porém, muitas áreas ainda eram de natureza natural, ou então, se preferir, de uma linguagem mais acessível, de uma natureza não modificada. Porém, com o advento dessa invasão que foi ocorrendo no nosso território brasileiro, a partir da década de 1553, com a instalação da primeira capitania em Pernambuco, vinda com a plantação de cana-de-açúcar, ao qual Duarte Coelho contribuiu para essa transformação, foram se modificando essas paisagens e construindo um espaço geográfico a partir da intrusão técnica de objetos tecnológicos que foram o quê? Modificar todo esse espaço natural e transformá-lo em espaço geográfico, né? Então, o que ocorre? Começam a barrar rios, né? Começam a criação de animais, o cultivo agrícola e o barramento também de áreas de acesso dos povos comuns. Então, toda essa modificação desse espaço natural contribui para o quê? Uma construção do espaço geográfico a partir da aplicação de novas técnicas e tecnologias neste ambiente. Então, nessa transformação, passamos de um estado de espaço natural para espaço geográfico com incremento sobretudo da técnica. Então, a técnica em si, ela é o marco precursor da transformação do espaço natural em espaço geográfico, como é o caso desse exemplo citado,
que é a transformação que o Brasil sofre a partir da invasão dos portugueses em 1553. E aí, com essa modificação, advém o quê? A criação de cidades, a criação de portos e a criação de inúmeros outros requisitos e instalações dentro deste ambiente que vão trazer e adotar nele essas características de espaço geográfico. A localidade em que vivemos hoje, ela é fruto de quê? De uma transformação, de uma transformação que ocorreu ao longo do tempo. Transformação essa que fez a modificação de espaço, da condição de espaço natural para a condição de espaço geográfico. Ou seja, ainda a respeito desse contexto de espaço geográfico, vale notar que também o destacamento de várias implicações, sobretudo o que? De impactos ambientais sobre a natureza, como por exemplo, o uso de fertilizantes e técnicas agrícolas que vão trazer uma certa contaminação de solos e uma certa contaminação do ambiente, rios e até mesmo da atmosfera, por exemplo, como o uso de agrotóxicos que vem prejudicar toda essa atmosfera, Então, dentro dessa transformação de espaço natural a espaço geográfico, vale destacar que essas ações dos seres humanos, essas ações das empresas, das firmas, vão estar sendo um precursor para essa certa degradação também do ambiente. Aqui temos uma ilustração de espaço geográfico bem comum ao nosso cotidiano. Aqui, se vocês observarmos, nós temos uma distribuição de objetos técnicos, tecnológicos e naturais em um determinado ambiente, bem como a presença do natureza, de um meio ainda natural. E isso advém um conjunto de sistema de objetos e sistema de ações, porque este ambiente é utilizado também por seres humanos, é utilizado pela vida que anima esse espaço. Ou seja, estudantes advêm dessa escola chamada Instituto Maria de Matias, atletas também vão estar utilizando deste espaço geográfico e animando esse espaço geográfico para fazer exercícios físicos na orla do cais, vão estar também praticando natação no lago da UHE Belo Monte, fazendo com que ocorra a junção de objetos e ações. Nesse casamento de objeto e ações, nós vamos deixar de ter o simples quantificação de objetos naturais na formação de um espaço natural e passaremos a ter a formação de um espaço geográfico devido ao casamento indissociável desses dois fatores. Ou seja, o espaço geográfico em si, ele advém sobretudo das ações que vão estar sendo desenvolvidas em determinado ambiente e desenvolvendo a construção de um espaço geográfico. Alguns teóricos da literatura geográfica contribuíram fortemente com a leitura do espaço geográfico. Um que a gente selecionou aqui, dentre vários que existem também, chama-se Milton Santos. Milton Santos acredita na ideia de que o espaço geográfico é sim esse casamento indissociável de sistema de objeto e de sistema de ações. Ele também distingue uma certa diferenciação entre paisagem e espaço, dizendo que eles não são sinônimos. A paisagem em si, ela é o conjunto de formas. Ela é o conjunto de formas e de objetos que vai comportar as ações que vão estar dando vida e criando o espaço geográfico. Ou seja, a paisagem está contida no espaço. A paisagem ela é fruto do espaço. Ela é a parte sensível que nós captamos do espaço a partir do nosso olhar, a partir dos nossos sentidos, seja da visualização, seja da audição, seja do paladar. Ela vai ser digamos que o conteúdo objetificado de que vai dar condição de desenvolvimento das ações que irão construir o espaço geográfico. E quando eu falo assim da questão dos sentidos, eu queria também estar desenvolvendo uma leitura que Milton Santos contribui, que é o seguinte: pode ocorrer de uma pessoa que é deficiente visual captar determinada paisagem. Mas assim, professor, ela não enxerga. Como ela pode ver a paisagem? Mas ela pode sentir a partir da audição. Vejamos, a pessoa que tem uma deficiência visual, ela consegue ouvir o som das ondas quebrando no mar.
Então, logo, ela vai o quê? Materializar no seu pensamento, na sua mente, o mar e toda essa dinâmica. Assim acontece com quem experimenta determinada culinária paraense, como o tacacá, e vai o quê? Associar isso às paisagens e às dinâmicas regionais do Pará. Ela podendo estar no Rio Grande do Sul, mas experimentando essa culinária, tendo acesso a esse misto de sabores, vai fazer com que na mente dela, ela crie automaticamente essa visualização, ela vai vislumbrar essa paisagem paraense, tendo acesso ao quê? A essa culinária, porque isso não está intrínseco à cultura paraense. Então, a paisagem ela é captada, sobretudo, a partir dos sentidos, né? O espaço geográfico, como bem diz Milton Santos, são as formas mais a vida que o anima, né? O espaço geográfico é sempre um presente, é uma construção horizontal e única. Cada paisagem se caracteriza por uma dada distribuição das formas objetos que vão estar comportando essas ações e vão estar comportando essa horizontalidade do presente que vai construir o espaço geográfico. Tranquilo? Aqui temos uma imagem do teórico Milton Santos, um dos grandes propulsores da geografia crítica e uma pessoa que contribuiu muito com o quê? Com a literatura da geografia, sobretudo na apreensão e compreensão do espaço geográfico. Agora, quando vamos falar de paisagem geográfica, nós devemos indagar o que ser essa paisagem geográfica, como ela se constrói, a partir de que sentido essa paisagem geográfica se constrói. Como vemos destacando, ela é um construto, sobretudo, das heranças culturais, heranças políticas, heranças econômicas, que vão estar o quê? Dando materialidade a determinado espaço geográfico perceptível a partir do quê? Dos odores, dos movimentos, dos sons, né? E ela pode ser também caracterizada como os volumes, a distribuição dos objetos, sejam eles naturais ou tecnológicos em determinado ambiente. Então, essa é a construção, a conceituação de paisagem. As heranças que a gente podemos captar a partir o quê? Dos nossos sentidos, seja ele o tato, o olfato, o paladar, a audição e até mesmo a visão. Então, o sensível à nossa captação, ao nosso sentido, é chamado de paisagem geográfica. Para entendimento da paisagem geográfica, a gente traz aqui também um grande teórico da geografia brasileira, que também de repercussão mundial, que é o Aziz Absaber. Aziz Absaber, ele traz na sua teoria a ideia de que a paisagem ela é uma herança. Herança não só de processos fisiográficos, mas também de processos morfoclimáticos, ou seja, ela é uma herança de um conjunto de processos pretéritos que vão estar sendo influenciados e influenciarão em processos presentes, mas que irão contribuir na construção de processos e ações futuras. Ou seja, vamos aqui ter como exemplo uma antiga construção no centro histórico da cidade. Essa construção ela é tida enquanto paisagem geográfica, por quê? Porque ela atribui determinado sentido ao lugar. Ela atribui determinadas características únicas que vão historicizar a dinâmica desse determinado lugar e que vai comportar também as condições, as ações e bem como os movimentos de determinado espaço geográfico em suas formas conteúdo. Então, essa dinâmica de herança, ela vai estar sendo lida a partir do fator de que nós herdamos determinadas ecologias, herdamos determinadas culturas, herdamos determinados monumentos históricos ou até mesmo saberes que são atribuídos à dinâmica e à construção do sentido de cada lugar. Esse é o entendimento que nós podemos construir da paisagem geográfica. Ela tanto influi quanto é influenciada na vida e no cotidiano dos ambientes. Aqui uma ilustração do teórico Aziz Absaber, professor Aziz Absaber, grande estudioso e quem contribuiu muito com essa ciência geográfica de estudo das paisagens. Vamos falar um pouco sobre mudanças e permanências na paisagem geográfica. Depois de ter estudado esses conceitos de paisagem geográfica, é interessante nós advertermos vocês sobre a ideia de que há mudanças
constantes e há também permanências constantes no entendimento da paisagem geográfica. É apreendido o quê? Que essas mudanças e essas constâncias elas vão ocorrer tanto por forças naturais quanto por forças sociais. E cabe a gente estudar, entender e saber compreender a diferenciação entre essas principais forças de mudança e permanência da paisagem geográfica. A primeira que eu trago para vocês é uma mudança de força natural. E como exemplo a gente pode estar utilizando o quê? A dinâmica de um vulcão em erupção. Não é algo que o humano construiu, não é nada que o homem, os seres ou empresas, instituições construíram e fizesse com que desenvolvesse determinada dinâmica de erupção. É algo totalmente natural, mas que pode trazer uma permanência e drásticas mudanças para o ambiente da paisagem. Ou seja, a erupção de um vulcão ela pode estar fazendo com que aldeias inteiras, comunidades inteiras ou até mesmo cidades mudem sua dinâmica e mudem a sua localização a partir da sua erupção. Foi alguma coisa que essas pessoas fez para que ocorresse essa erupção? Não, é algo natural, é uma força natural, mas que traz modificações até mesmo permanentes para determinada paisagem. Outra dinâmica importante de forças de modificações permanentes ou não da paisagem são as forças sociais, ou seja, essas forças sociais de modificação da paisagem, elas são forças, como o próprio nome já diz, advinda do ser, do social. Não é algo natural a determinado ambiente, a determinado espaço geográfico e de modificação da paisagem. É um objeto técnico, tecnológico, é uma força de modificação social construída pelo ser humano, pelas ações antrópicas, ou seja, tudo que é antrópico advém do antropo, do homem. Um exemplo que eu trago bem significativo para a nossa região é a questão do objeto técnico Usina Hidroelétrica de Belo Monte. Por quê? É bem significativo o fato de que toda a construção desse objeto técnico interveio na dinâmica dos rios e na dinâmica também dos povos que habitam a região do Xingu, ou melhor, do Médio Xingu, ou melhor, Terra do Meio, se assim também preferirem. Foi algo construído pelo homem, foi um barramento do rio Xingu, na Volta Grande, que o ser humano construiu, que as tecnologias e as técnicas humanas desenvolveram e que trouxeram modificações permanentes para a dinâmica dessa paisagem geográfica. Ou então, o que a gente tem que aprender nesse requisito? Que a principal diferença entre as forças naturais e as forças sociais de modificação da paisagem, elas estão inseridas nesse critério de ter ou não a presença da ação antrópica, a presença do ser humano intervindo na dinâmica de determinada paisagem, ou seja, na sua modificação. Como vemos o exemplo do vulcão, ele é algo natural, não é algo construído pelo ser humano, diferentemente da usina hidrelétrica de Belo Monte, que é um objeto técnico totalmente engenheirado, totalmente pensado e aplicado pelo ser humano na modificação da paisagem. Ou seja, força natural versus força social. Uma, há a presença e as ideias dos seres humanos na modificação da paisagem. É algo totalmente intencional, o que é social. Modificou-se porque o ser humano quis modificar, porque o ser humano interveio nessa modificação. A outra, pelo contrário, já é algo natural, é um processo de ocorrência de dinâmica natural e espontânea do meio ambiente. Agora vamos estudar alguns tipos de paisagens que existem, O primeiro que eu trago para vocês é as paisagens protegidas, Por que paisagens protegidas, professor? É muito simples. Há no Brasil uma legislação que regulamenta a proteção de parques nacionais, parques estaduais e até mesmo áreas de biodiversidade. Ou seja, são formatos de leis que vão garantir a conservação e a preservação de determinadas paisagens, fazendo com que não ocorra a intervenção humana em determinados ambientes para que não ocorra essa modificação das paisagens. Então, dentro dessas paisagens protegidas, eu destaco aqui as áreas de biodiversidade, como é o exemplo da imagem, que é o Parque Nacional do Araguaia, presente no estado do Tocantins. Aqui é uma área protegida, é uma paisagem protegida.
Por quê? Porque a legislação regulamenta que os parques nacionais dessa magnitude não sejam o quê? Utilizados e não tenham seus recursos naturais e mineralógicos extraídos. É a área de conservação, por isso ser área de proteção. Outro tipo de paisagem são as paisagens degradadas. Essas paisagens, elas são degradadas por quê? Sobretudo pela ação humana. São degradadas porque o ser humano intervém na dinâmica dessas paisagens. Ou seja, como pegamos o exemplo aqui da imagem de um lixão, nós notamos a presença de uma natureza secundária, de uma natureza modificada, mas que em si essa modificação não adveio, não é construída pela ação natural da natureza. Ela é uma construção de degradação do ser humano. Então, neste determinado ambiente, que antes até sim poderia ser totalmente natural, foram ocorrendo o quê? Ações de descarte de lixo, despejo de lixo de forma contínua e diária, fazendo com que trouxesse uma alta taxa de poluição e uma alta degradação para essa paisagem, fazendo predominar o quê? A degradação dessa paisagem. Ou seja, o lixo ele toma forma e conta dessa paisagem que está sendo apreendida nesta imagem, né? Então, este é um exemplo de paisagem de degradação. Paisagens e desigualdades sociais, né? Esse é um requisito bem interessante nos estudos da paisagem, porque ele advém, sobretudo, do modo de ocupação dos espaços, né? Quando se fala de paisagens e desigualdades sociais, um exemplo bem típico, recorrente no Brasil, e que não foge ao nosso contexto também, é a ocupação o quê? Das favelas, né? Ela advém de um certo poder aquisitivo, político e econômico que os seres humanos têm, que as comunidades e povos têm para desenvolver as suas moradias. Este exemplo da imagem, como vocês podem ver, é Paraisópolis, em São Paulo, onde numa mesma fronteira de ocupação há a presença de uma enorme favela, de uma enorme ocupação tida pelo Estado e pelo governo de forma irregular, ao lado de uma série de prédios e instalações até mesmo de condomínio de luxo, né? Então aqui nós podemos visualizar de forma única a desigualdade social na paisagem. Enquanto ambientes como as favelas não têm saneamento básico, não tem asfalto, não tem infraestrutura adequada, distribuição de rede elétrica, outros ambientes eles vão ter uma distribuição desses objetos de forma mais acentuada. Ou seja, a desigualdade social advém sobretudo do poder aquisitivo, político e econômico de ocupação dos espaços para a formação dessas paisagens, como o caso de Paraisópolis. Chamando agora a atenção para um aspecto primordial no nosso contexto brasileiro, que advém da presença dos povos originários, né, dos indígenas e também desses povos tradicionais que podem ser tidos como exemplo os quilombolas, nós vamos fazer uma releitura de que ser as paisagens. Por quê? Porque dentro da cultura desses povos, a gente deve entender que eles vivem uma espécie de equilíbrio com a paisagem. Ou seja, diferentemente da cultura ocidental capitalista, que vê uma certa superioridade do ser humano sobre o natural, sobre a paisagem, esses povos tradicionais e originários, ele vive um certo ambiente de equilíbrio, um certo ambiente harmônico, onde eles se veem enquanto paisagem, onde eles dizem que eles são parte da paisagem, ou seja, há uma interação única em que a própria natureza em si tem enquanto elemento o ser humano, que não degrada, que não polui e que extrai desse ambiente apenas o essencial para a sua sobrevivência, bem como para a reprodução da sua espécie e dos seus iguais. Ou seja, a relação que os povos tradicionais e originários têm com a paisagem é uma relação de equilíbrio e de abrigo, uma relação de sobrevivência. Valendo ressaltar também que hoje esse equilíbrio e essa sobrevivência ela é ameaçada, sobretudo pelos grandes empreendimentos que são instaurados no Brasil. Há de se voltar no exemplo da usina hidrelétrica de Belo Monte,
que dizimou dezenas de territórios com o quê? Com a criação do lago que inundou e deslocou todos os povos que viviam o quê? Da sobrevivência e da extração dos recursos da terra do meio do Xingu. Ou seja, o capitalismo, ele advém de uma ordem vertical de destruição e degradação dos ambientes contra os povos tradicionais e originários que vivem um equilíbrio dentro dessa paisagem, que vivem uma relação harmônica com a paisagem, utilizando-se apenas dos recursos necessários para a sua sobrevivência, tendo assim então uma ideia diferente do que é a paisagem geográfica. Agora, caminhando para a reta final dos nossos estudos, eu queria aplicar aqui, juntamente com vocês, para que vocês respondam em seu caderno, em casa, alguns exercícios de fixação. Tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, eu gostaria de saber aí, no seu caderninho, quando você anotar, se você vive em um espaço natural ou um espaço geográfico, né? Então, você vai analisar o seu redor, o seu lugar, né? Onde você vive, a sua localidade, e você vai dizer para a gente aí e anotar se esse espaço ao redor que é construído no seu cotidiano, ele é um espaço natural ou um espaço geográfico, né? Aí, se sim ou se não, você deve justificar como? Desenhando e descrevendo a localidade aonde você mora. Segundo, há poucos espaços naturais na Terra, pois quase todos sofreram ação das sociedades humanas. Entretanto, há espaços com pouca ou nenhuma intervenção humana. Você sabe de algum? Se você souber ou não, aponte. Se sim, cite alguns exemplos ou um exemplo. Se não, justifique também o porquê de você não saber dessa existência de determinado espaço natural. 3. Ao derrubar a vegetação nativa, por exemplo, uma floresta, para desenvolver a agricultura ou a pecuária, o ser humano constrói que tipo de espaço? Ou seja, temos uma mata, mata natural, uma mata não modificada, um espaço natural, onde chega o ser humano e faz toda uma derrubada para desenvolver atividades agrícolas e de criação pastoril. Então, a partir dessa dinâmica, o que acontece? Que tipo de espaço é criado com essas ações, né? E por que esse espaço é criado? 4. Explique com suas palavras o que é paisagem geográfica e aponte elementos que ela pode conter, ok? Aí no caderno vocês vão estar indicando elementos de paisagem geográfica, né? E vão explicar com suas palavras esses elementos contidos no espaço e na paisagem geográfica. 5. Tanto a paisagem geográfica como o espaço geográfico podem ser modificados por forças sociais, né? Explique, traga para a gente o entendimento e explique aí no seu caderno, em algumas linhas, por que essas modificações são por forças sociais e quais são essas forças, citando exemplos, sobretudo que estejam presentes no seu cotidiano. Tá bom? Agradeço a atenção de todos, gostaria de deixar expresso aqui a minha gratidão e sobretudo com a compreensão e o tempo de vocês, e pedir mais uma vez que você, responsável, auxilie os nossos estudantes de 6º ano da educação básica fundamental do município de Altamira e vá estar auxiliando no estudo e na exercitação de todo esse conteúdo. Lembrando mais uma vez que é interessante você estar acompanhando a dinâmica de estudo dos nossos estudantes, sobretudo para garantir um bom desempenho e uma boa exercitação destes temas, ok? Obrigado e até a próxima.